Sou Sebastião Ribeiro, Tião Xará, e estou de volta aqui no Curta Vídeo por essa ocasião da homenagem no 29º Festival de Cinema de Vitória. Quando a Lúcia me ligou me perguntando se eu topava, eu tomei um susto, né? Porque é uma coisa que a gente não espera. A homenagem individual que a gente recebe, mas na verdade é algo que eu considero como um reconhecimento desse trabalho coletivo. Encontrei com a Beth Mendes, que é a homenageada nacional, é uma honra muito grande. Eu me sinto muito comovido e profundamente agradecido por esta indicação, por essa homenagem. Eu sou advogado, estudei na UFES, né? E aí me especializei em Direito Ambiental. E quando eu fui para a UFES, meu compadre Cláudio Mendes me chamou para participar do Cineclube Universitário da UFES. Então, o Cineclube Universitário foi que me abriu as portas para a cultura. Lá na UFES, né, no Cineclube, a gente fazia esse trabalho com o cinema cultural, com os curta-metragens, do ponto de vista de debater com o público, né? Não só no cinema, mas nós fizemos também um trabalho de levar o cineclubismo para outros municípios do estado. Por meio desse plano, a gente criava novos cineclubes e trabalhava com o cinema dentro da perspectiva cultural, né? E é por meio dessas portas abertas da cultura, eu cheguei ao Conselho Estadual de Cultura, né? Eu tive a oportunidade de conviver com Hermógenes, com Hamilton de Almeida, e dentro dos processos do Conselho Estadual de Cultura a gente descobria tesouros como pareceres de Augusto Ruski, então de Celso Perota, muita gente importante, muita gente que contribuiu assim, de forma significativa para a nossa cultura, para a consolidação do nosso patrimônio. O cineclubismo foi fundamental para abrir essas portas. Nessa época, por exemplo, eu exibi muito o Chica da Silva, então de tanto eu exibir, eu sabia exatamente as cenas, ia descobrir novas coisas das cenas, mas assim, nessa época tinha muita coisa, né, que a gente trabalhava, o Glauber Rocha, a Ana Carolina, né, que é uma cineasta que poucos lembram, mas os filmes dela são fantásticos, João Batista de Andrade, então tinha muita coisa bacana. Quando passou Eles Não Usam Black Tie, que é aquela cena que emocionou a Hamilton do final, da Fernanda Montenegro catando o feijão, né? Então é muito bacana, são muitas obras que a gente teve o privilégio de exibir e levar para o público, que não tinha, muitos deles, das pessoas que viram esse filme, não tinham contato com o cinema, né? Eu lembro quando a gente passou Tudo Bem, que foi um escândalo aquele filme, era um retrato do Brasil da época, né? Eu me afastei do movimento nessa época um pouquinho antes dessa desarticulação, mas não foi uma desarticulação só do movimento cineclubista, foi uma desarticulação de diversos movimentos, né, no final da década de 80, 88, 89, e coincidentemente com a eleição daquele sujeito que extinguiu com a Embrafilme. Coincidentemente, nós estamos agora num processo de destruição também de várias políticas públicas, né? Nesse novo milênio, né? A resistência sempre existiu, os cineclubes não pararam, tinha diversos cineclubes continuaram atividades, né, pelo Brasil afora, são diversos exemplos que eu poderia citar aqui, mas o importante é que em 2004 o movimento voltou a se articular, o nosso guru, que a gente chama aqui, que é o Claudino, ele se elegeu presidente do Conselho Nacional de Cineclubes pela primeira vez em 1980, em Brasília. E quando se rearticulou o movimento, ele se elegeu novamente em 2010, numa jornada em Pernambuco, e logo depois ele se elegeu presidente da Federação Internacional. E com as políticas de cultura que favoreciam, o cineclubismo voltou a ter um papel fundamental para o cinema brasileiro, principalmente com relação à exibição dos curtas. Os editais passaram a incorporar, né, o cineclubismo, os cineclubes, e aí o fortalecimento vem crescendo, né, desde de 10 anos para cá, mais ou menos, né? Eu citei o Claudino, né, porque a gente chama ele de guru justamente por isso, porque por ele ter sido a pessoa que nos influenciou na época de universidade
E ele continua sendo referência para toda essa juventude da OCA, né, a Organização Capixaba de Cineclube, que quando a galera nova que criou a OCA, eles nem tinham ainda uma ideia de que existia uma federação. Então, a gente foi juntando os pontinhos, juntando a quebra-cabeça, e o Claudino foi referência antes e continua sendo referência. E o João Moraes, eu conversando, o João deu a sugestão de a gente fazer um centro cultural e um cineclube e batizar o centro cultural com o nome Centro Cultural e Cineclube Claudino de Jesus, que a gente fez o lançamento mês passado com a presença dele. E a ideia é a gente aqui, né, em casa, fazer essas homenagens, né, a cada mês, né. Já conversei, a Margarete Taquete gentilmente ofereceu o acervo de DVDs dela para o Centro Cultural. Eu falei, eu aceito, só que a gente está se estruturando, vamos programar para novembro, a gente acertar isso e você vem que a gente faz uma homenagem a você. Então a ideia é essa, fazer homenagem à personalidade, a pessoas, exibir filmes dela e fazer também alguma coisa musical, poética, junto com cada homenagem a cada mês. Que não existia essas companhias, aqui animal era solto. Vou falar um pouco dos meus trabalhos, dos trabalhos que eu fiz na área de audiovisual. O mais recente foi Imprensados, a luta pelo território quilombola do Sapê do Norte, aqui no Espírito Santo, que retrata a luta das comunidades lá de São Mateus e Conceição da Barra, essas comunidades que são impactadas pelos plantios de eucalipto da antiga Aracruz Celulose, que agora é Suzano, né? A gente fez um documentário que eu fiz juntamente com alguns colegas, né? O Ariel, o Breno, a Lígia e o Vitor Hugo. O Ariel, na época, era estudante da FAESA, as câmeras foram cedidas pela FAESA, e nós passamos 2 finais de semana lá, filmando os depoimentos dos líderes, das principais lideranças das comunidades quilombolas. Então, é um filme onde apenas eles têm a voz e eles falam de todos os impactos, né, que eles sofrem dos plantios e no quais eles expressam esse sentimento de ficarem imprensados não só pelos plantios, mas pelo que representa, né, tudo aquilo. Você não ter liberdade de andar, você, né, ter problemas com os recursos hídricos que eram abundantes e passaram a não ser, e a questão das áreas de plantação, que muitos deles acabam sofrendo pressão para fazer em parte de suas terras plantios para ceder para a empresa. Então, eles expressaram todos esses impactos, e aí o filme retrata muito essa situação, né? Não tem nenhum projeto, né, sustentável para a agricultura. A gente tinha jeito de poder viver. E hoje nós vivemos no aperto que quase a gente não tem para onde se virar. A gente tinha bastante margem, foi um trabalho bem demorado decupar tudo isso, porque foi necessário ver as falas todas para poder condensar num documentário de aproximadamente 20 minutos, para poder divulgar isso em festivais, e não em festivais também, né, mas a nível de rede, internet e tal. Foi um trabalho difícil e a gente não tinha depois o recurso necessário para fazer a finalização, para fazer a edição, porque tinha bastante imagem. Entramos no edital da Secult, conseguimos fazer ser um dos aprovados, e aí conseguimos o recurso para finalização, e ficou um trabalho que foi bem recebido pela comunidade lá, pelas comunidades quilombolas. Então, a gente entendeu que cumpriu essa missão de uma forma bem bacana. O Homem que Sonhava Fotografia foi uma ideia assim, bem que apareceu, né? De contar uma história de alguém que de repente começa a sonhar e o sonho em dado momento se torna perturbador,
E aí, à medida que o tempo passa, ele faz análise, não adianta, mas as coisas se resolvem no final. Foi um roteiro que o Giovanni me ajudou também, algumas pessoas me ajudaram a botar num formato melhor e tudo. Foi a minha primeira experiência, né? E eu fiquei particularmente feliz porque fiz o roteiro e também fiz a música original. Então, tem uma música do final que tem o mesmo título do filme, e tem uma música chamada Lilás, que foi gravada pela Andréa Ramos, que ela passa num momento crucial do filme. As pessoas que tiveram, né, participando, o Socó fez a abertura quando começa a questão do sonho, e o Sandro Costa, né, foi o ator, a Fabíola Buzin, a Karina, que era a pessoa que estava no sonho. Então, são pessoas... foi muito legal trabalhar assim, essa questão dos atores. E o Celção Rodrigues fez uma participação como o analista, e ele reclamava comigo que ele foi... o trabalho... ele só tinha 2 falas, né? Me fale dela. E uma outra fala que tem 2 falas bem curtas, né? Ele ficava me zoando por conta disso, mas foi muito legal assim, a participação dele. Então, vamos assistir aí, O Homem que Sonhava a Fotografia. Espero que vocês curtam. Ereto como tábua torta, não viu em mim mínima leveza de fazer flutuar entre éteres e benzinas a carcaça mórbida, esquelética, porém tesa. Teresética a forma, desfaz a forma e finda. Desfaz a forma e finda, e finda, e finda. E finda.
Sonhando, né? É, cara. Agora eu só tô sonhando assim. Não sei exatamente há quanto tempo, não. Eu só sonho assim agora. A coisa mais esquisita aconteceu comigo, viu? Agora estranho mesmo, cara. É que as fotos que aparecem no sonho são todas dela. Ah, cara, para com isso, vai. Tô brincando não, velho. Sério. É só fechar o olho, vem aquele monte de foto na minha cabeça, cara. Isso pode ser um trauma, viu? Sonho também com o último lugar onde a gente teve. Fica na festa, alguma coisa assim. Um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Só que não dá pra ouvir nada. Aí aparece ela, começa a dançar. Acho melhor você procurar um analista, viu? Doutor, esse sonho tá me pirando, hein? Conheci ela no dia que o parente, amigo meu, cineclubista, me deu o cartaz de O Diabo Tem Mil Chifres. Estava comendo pizza fria lá nas dunas de Itaúnas. A pizza tava meio fria, mas tava uma delícia. Você conhece as dunas de Itaúnas, né, doutor? Vira e mexe, minha vida cruza com aquele lugar. Lá que aprendi a fumar. Chapei meu primeiro baseado. Ouvi Morfine pela primeira vez. Puta, som fantástico, cara. Pena que quando eu conheci a banda, já tinha terminado por causa da morte do baixista, né? O líder. O cara teve um ataque cardíaco em pleno palco. Um show lá no interior da Itália. O senhor não diz nada? Me chame de você. Só isso? Caos anatômico, doutor. Caos anatômico. Como é que ela poderia ter ficado tão disforme assim? Isso significa alguma coisa, doutor? Me fale dela. Linda. Linda e adorável. Mesmo com as esquisitices dela, né? Mas nosso relacionamento foi bem intenso. Lembro que a gente foi numa festa, tava rolando mó rock, e ela falando que gostava de techno. Ela usava uma bata indiana, uma calça vermelho e magenta. Tomava água e cerveja ao mesmo tempo. Foi legal. Foi tudo bem legal. Só que de repente desandou tudo. É, doutor. Essa história mexeu comigo, viu? Peraí, você que tava na festa. Oh, que legal. Divide comigo? Será que você não quer sentar comigo? Nós somos amigos, Tá bom? Céu de inverno na ilha, onde o sol se põe. É puro fogo, lilás. Lilás.
dia já escureceu sem você. Reginaldo. Você chega, o lilás acaba, fica tudo claro, colorido, e eu esqueço o breu que fazia. Estrela da noite do dia, estrela da noite do dia, é você. Paiabadabada. Estrela da noite do dia, estrela da noite do dia, é você. É, o colorido voltou. E aí, cara? Como é que ficou aquela história do sonho e tal? Pois é, rapaz. O pesadelo acabou de vez. Voltei a sonhar colorido. Só que essa embrulhada toda me deu uma ideia muito maluca. E aí, meu irmão? Beleza? Bora ressuscitar o Morfine? Não é a André? Oh. Teve notícia dela? Nunca mais depois que a gente se separou. Pô, tu ficou malzão, né? E aí? Tá melhor? Sarei. Santo remédio chamado Regina. Eu tive uma ideia muito boa para um roteiro, cara. O cara fica traumatizado com a separação e começa a sonhar fotografia. Como assim sonhar fotografia? O cara pira mesmo. Vai pro analista e tudo. Depois não melhora. Pô, doideira, hein? Uhum. Sabe o telefone novo do parente, cara? Preciso saber se ele quer fazer esse curta. O homem que sonhava fotografia. O homem que sonhava fotografia. O homem que sonhava fotografia. Ele acordou um dia e descobriu que sonhava fotografia. Ele acordou um dia e descobriu que sonhava fotografia. Piração, 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 piração. Quando a foto ficou disforme de repente, como o Pablo fez com Dora Maar, e o que era nebuloso ficou ainda mais confuso. Sonhava fotografia. O homem que sonhava fotografia. Eu já tentei por 2 vezes animações, né, e ainda não consegui. A mais recente é uma ideia que surgiu junto com Giovanni Salles, que é A Velha Filmar, que tem como fio condutor A Velha Fiar, do grande Humberto Mauro. Os desenhos de
do Léo Almenara, da Velha, ficaram muito bacana, e a gente aproveita o mote filmar, Velha filmar, para fazer homenagem ao cinema, né? Com grandes diretores brasileiros e estrangeiros. Então, tem Glauber Rocha, tem os italianos, os alemães, né? Japonês. Então, pega cenas de filmes ícones, né? E para não ter problema com o direito autoral, a gente optou por animação justamente para isso, para pegar aquelas imagens e trabalhar com desenhos e aí fazer uma coisa bem dinâmica, né? A cultura é investimento no ser humano, na qualidade de vida, na valorização do nosso patrimônio, do nosso modo de viver. Então, a gente espera que em 2023 isso se torne realidade e é isso. Curta vídeo, vocês têm que curtir sempre. Assim como eu sempre curti, vamos curtir sempre. Curta vídeo, obrigado.